A própria palavra segredo é repugnante em uma sociedade livre e aberta, e somos, como um povo, intrinsecamente e historicamente opostos a sociedades secretas, juramentos secretos e procedimentos secretos. Estamos enfrentando uma situação muito difícil em todo o mundo. Parece que existe essa conspiração enorme e assustadora, e eles estão usando métodos secretos para espalhar sua influência. É um sistema que reúne muitas pessoas e recursos para criar uma máquina bem oleada que funciona muito bem. Esta máquina combina operações militares, diplomáticas, de inteligência, econômicas, científicas e políticas. Sei o quanto você gosta de ler sobre como está preparado, mas, infelizmente, seus preparativos ainda são um segredo e ainda não foram publicados. Seus erros estão enterrados e não cometem as manchetes, mas isso não significa que eles sejam esquecidos. Entendo que seus dissidentes são silenciados, não elogiados, e lamento que esse seja o caso. Maquiavel é um dos maiores filósofos políticos de todos os tempos. Seu trabalho, De Discourse, era tudo sobre a ideia de uma república independente. Ele acreditava que viver sob um monarca com poder absoluto era como ser um escravo. Suas ideias ajudaram a estabelecer as bases para as revoluções inglesas e americanas. Mas o outro trabalho de Maquiavel, O Príncipe, teria uma influência muito mais sinistra. O Príncipe é um guia para os governantes sobre como adquirir e consolidar o poder. Foi considerado tão perigoso que foi proibido pela Igreja Católica por mais de 200 anos. Pode ter pavimentado o caminho para tiranos, déspotas e ditadores, mas também teve um impacto profundo nos negócios, política, religião e locais de poder em todos os continentes do mundo. Mas o que Maquiavel disse? Estou curioso. Quem ele influenciou e como o que um homem escreveu há 500 anos moldou o mundo moderno em que vivemos hoje? Da Casa Branca ao Kremlin, do Vaticano ao Federal Reserve, é assim que um florentino mudou o curso da história. É assim que os escritos de Niccolo Machiavelli são usados para manipular e controlar todos. Ele era filho de um advogado e não veio de uma família particularmente rica ou pobre. Em vez disso, ele nasceu em uma família que colocou uma forte ênfase em uma educação clássica. Isso significava que Maquiavel recebeu uma base sólida no que foi chamado de Studia Humanitatis ou Humanitas Studies. Quando ele tinha apenas 7 anos, ele começou a aprender latim e depois passou a gramática, retórica e poesia. As pessoas pensavam que aprender história antiga e filosofia moral era a peça final do quebra-cabeça educacional. Muitas pessoas pensaram que esses assuntos eram a melhor maneira de se preparar para a vida pública. Como Cícero disse uma vez, essas disciplinas nutrem os valores que mais precisamos para servir bem ao nosso país. E, felizmente para Maquiavel, esse momento chegou um pouco mais cedo do que o esperado. 500 anos atrás, a Itália era bem diferente de como é hoje. Não era um país unificado naquela época, era um monte de cidades-estados independentes, cada um com seu próprio governante e governo. Os papas eram os chefes de Estado em Roma, a família Médici governou Florença e a família Sforza estava encarregada de Milão. Essas famílias estavam todas competindo e em guerra entre si por poder e influência. Em 1434, a família Médici estabeleceu seu reinado sobre Florença. Eles fizeram isso graças à sua experiência em bancos e comércio, que transformaram a cidade em uma potência econômica. Em 1469, no mesmo ano que o nascimento de Maquiavel, Lorenzo de Médici chegou ao poder. Sua família era conhecida por apoiar generosamente a cultura florentina com sua riqueza, que ajudou artistas incríveis como Michelangelo, Botticelli e Da Vinci a criar suas obras-primas. A família Médici foi um grande defensor do Renascimento italiano, mas infelizmente, Lorenzo foi acusado de ser um tirano. As pessoas disseram que ele era ganancioso, corrupto e imoral, e que ele não seguia os ensinamentos da Igreja cristã. Ele faleceu em 1492, e 2 anos depois, o rei francês Carlos VIII invadiu a Itália. A família Médici era governante de Florença há 60 anos, mas eles estavam prestes a perder seu poder. O povo de Florença, com o apoio dos franceses, expulsou os Médici da cidade. Então, Florence estabeleceu um grande conselho composto por milhares de homens das nobres famílias da região. Entre esses homens, um pequeno grupo foi eleito e, por sua vez, nomeou outros para ajudá-los a administrar a cidade. A República Florentina nasceu e com tantos OSTs para preencher, o conselho achou que seria uma ótima ideia apresentar o nome de Maquiavel. Eles tinham certeza de que sua inteligência e dinamismo seriam um grande trunfo para o conselho. Foi assim que em 1498, quando ele tinha apenas 29 anos e não tinha experiência em diplomacia, Maquiavel foi eleito secretário da Segunda Chancelaria.
Este post foi sobre coordenar todas as cartas e relações relativas aos bens territoriais de Florença. Pouco tempo depois, ele também foi escolhido como secretário dos 10 da Guerra, o grupo responsável pelas relações estrangeiras e diplomáticas da República. Maquiavel estava no lugar certo, na hora certa, quando conseguiu esse emprego. Isso significava que ele conseguiu viajar, conversando com pessoas que poderiam ajudar os 10. Ele também aprendeu muito sobre o que estava acontecendo em outros países e contar aos embaixadores dos 10 tudo sobre isso. Depois de 14 anos, Maquiavel teve muitas histórias para contar sobre o que ele tinha visto e fez. Ele esteve em muitos lugares, conheceu muitas pessoas e aprendeu muito sobre como o mundo funcionava. Em sua primeira missão, Maquiavel teve a incrível oportunidade de conhecer Caterina Sforza, condessa de Imola e Forli. Então, ele foi enviado ao tribunal francês para observar Cesare Borgia, duque de Romagna e capitão-geral do exército papal. Com o apoio francês, Borgia e seu exército conquistaram grandes partes do norte da Itália. Em 1506, Maquiavel teve a incrível oportunidade de se encontrar com o novo Papa Júlio II. Ele fez anotações detalhadas sobre o caráter e a liderança do Papa. Um ano depois, ele foi enviado em sua missão final ao tribunal do imperador romano germânico Maximiliano. Suas experiências como diplomata, combinadas com as lições que aprendeu da história grega e romana, forneceu-lhe o material necessário para escrever O Príncipe. Este livro era uma coleção de notas e lições que ele havia observado sobre a arte de governar, liderança e manipulação. O Príncipe era um pouco diferente dos ideais cristãos de modéstia e temperança que eram populares na época. Em vez de permanecer em segundo plano, ele decidiu se apresentar e mostrar ao mundo os mecanismos e táticas reais que os governantes usam para adquirir, consolidar e exercer poder. O Príncipe não foi publicado durante a vida de Maquiavel, por isso é um mistério. Não foi até 5 anos após sua morte em 1532 que as primeiras cópias impressas do livro foram distribuídas. Algumas pessoas pensaram que era o trabalho do dedo de Satanás, enquanto outras viram isso como um manual para tiranos. No início dos anos 1600, William Shakespeare usou o termo Maquiavel para descrever alguém que estava astuto e planejando. Mas com o tempo, alguns começaram a ver o príncipe sob uma luz diferente. Eles pensaram que isso descreveu o mundo como realmente funcionava. O filósofo francês Rousseau acreditava que seu conteúdo era um serviço ao público. Ele pensou que isso expôs e permitia a observação das táticas secretas dos tiranos. O filósofo inglês Francis Bacon declarou que somos muito gratos a Maquiavel e outros, que escrevem o que os homens fazem, não o que deveriam fazer. But it is perhaps author Tim Parks who best describes the prince's impact. Machiavelli's little book was a constant threat. It's a gentle reminder that power is always within reach, that it's about what can be taken by force or by sneaky means, and that, despite what we might want to believe, it's always about what's at the forefront of any ruler's mind. Bate for um rouler em particular, Machiavelli's words would have a profound impact, one that would not somente mudar o curso da história, mas também resulta na morte e escravização de dezenas de milhões de pessoas. Em todas as ações de todos os homens, e especialmente de príncipes onde não há um tribunal de apelação, o fim justifica os meios. Joseph Stalin é uma das pessoas mais interessantes da história. Ele foi tão dedicado às suas crenças que anotou sua própria cópia do Príncipe. Stalin foi o líder da União Soviética de 1928 até sua morte em 1953. Ele usou medo, força e propaganda para transformar a União Soviética em um poder mundial. Ele também ganhou o amor, o apoio e a admiração de seu povo. Você sabe, é como as pessoas, você precisa mimar ou destruí-las. Se você os machucar um pouco, eles provavelmente retaliarão. Mas se você os machucar muito, eles não serão capazes de fazê-lo. Então, se você está se sentindo tentado a machucar as pessoas, tente encontrar uma maneira que não levará a receber suas próprias costas. Stalin queria ser o chefe, e ele estava pronto para fazer o que levou para esmagar seus oponentes. Ele não queria que eles pudessem desafiá-lo. Seus rivais políticos foram baleados, cidadãos que se manifestaram contra ele foram caçados e milhões foram condenados a trabalhar em retrocesso nos campos de trabalho do Gulag, onde foram forçados a realizar décadas de trabalho escravo em projetos que colocam o Estado em grande perigo. O Grande Terror durou 1 ano e meio e causou medo em todo o país. Mais de 1.500 pessoas foram mortas todos os dias. É de partir o coração pensar que os maridos se voltaram contra suas esposas, filhos contra seus pais. No final do Grande Terror, não havia ninguém para denunciar o regime de Stalin. Na época da morte de Stalin, em 1953, infelizmente,
Mais de 26 milhões de pessoas foram baleadas, presas ou forçadas ao exílio interno. Isso é uma média de mais de 1 milhão por ano. Mas como Stalin se safou tanto? Não posso deixar de me perguntar como ele foi capaz de purgar, torturar e controlar um império inteiro sem repercussões. Estou tão animado para compartilhar a resposta com você. Está em uma das regras mais importantes de Maquiavel. Propaganda enquanto ele tiver as pessoas do seu lado, um governante não precisa se preocupar com as conspirações. Mas quando elas estão contra ele e o odeiam, ele terá que assistir a todos os seus movimentos. Stalin understood that having the public support was essential to his position. If he was loved and the people pledged their allegiance to him alone, it would be very difficult for his enemies to oust him from power. So Stalin went to extreme lengths to develop a cult of personality, with the state producing an endless stream of propaganda, portraying Stalin as a hero and a god. Statues of him popped up all over the place. The city of Tsaritsyn foi renamido Stalingrado durante a Segunda Guerra Mundial. O nome de Stalin foi adicionado ao hino nacional. Milhares de posteres foram produzidos para atrair todos os aspectos da sociedade. Para o trabalhador, ele era um homem comum, fumando um cachimbo e montando metrô com seus concidadãos. Para as famílias, ele era uma figura paterna amorosa, adorada por crianças que lhe deram flores e belos sorrisos. Para os soldados, ele foi o defensor da mãe Rússia, um grande general usando um uniforme militar e levando os exércitos soviéticos à vitória na guerra. World War II. The best fortress a prince can possess is the affection of his people. Every Soviet citizen, no matter how old, was a target of Stalin's propaganda machine. Back in 1935, the phrase, "Thank you, dear comrade Stalin, for a happy childhood," appeared above the doors of nurseries, orphanages, and schools. People's homes would also begin to incorporate Stalin's private homes a lugar com seu retrato, onde eles poderiam se dedicar totalmente ao seu amado líder. O controle do Gulag. As notícias de sua morte. Os governantes parecem personagens adoráveis, mesmo quando se trata de assuntos que eles lucraram com. Mas você sabe como é quando a influência e os recursos estão nas mãos de alguns. Até paralisa os impérios mais poderosos. Se você olhar para os eventos atuais, verá que essas dinâmicas estão ainda mais entrincheiradas hoje. Os analistas da Bloomberg estimam que, nos próximos 25 anos, mais de 62% da riqueza dos Estados Unidos pertencem aos 1% mais ricos. Esta figura esmagaria o planeta. O recorde anterior de 51%, em 1928, um ano antes do acidente do mercado de ações e da Grande Depressão, torna mais difícil do que nunca. Mas não se preocupe, agora um novo caminho emocionante. Sabemos o quão difícil é começar a investir, mas agora você pode se juntar a nós e acessar os mesmos mercados aos quais os membros da elite da sociedade têm acesso há décadas. Queremos agradecer ao nosso maravilhoso patrocinador, Obras Primas, por oferecer aos investidores como você a oportunidade de investir e potencialmente proteger e expandir sua riqueza com obras de arte de alto nível de investimento no valor de $1 milhão. Eles lançaram 16 produtos maravilhosos e seus investidores ficaram encantados com os lucros. Não é surpresa que 800 mil pessoas tenham se inscrito para participar da diversão. As ofertas das obras-primas esgotaram em poucas horas, mas não se preocupe, nossos assinantes. Agora você pode ignorar a lista de espera e começar a coletar hoje. Basta clicar no link na descrição. Estou aqui para ajudar, Chunky. Estou emocionado em dizer que a eleição foi uma vitória para um bom governo. Você também pode chamá-lo de vitória para propaganda, mas isso seria tão verdadeiro se nosso oponente tivesse vencido. Mas como estudamos isso? Ei, por que não começar dando uma olhada em algumas das técnicas de propaganda por aí? Na maioria das vezes, a propaganda é projetada para convencer as pessoas a acreditar em algo, fazer alguma coisa ou comprar algo. Acho isso realmente interessante, e há muito o que estudar. Reúne alguns dos muitos livros sobre o assunto que acho que você achará útil. Hitler e nazista Alemanha fizeram uma campanha de propaganda que durou muitos anos. E há tanta propaganda para estudar sobre o assunto da Rússia e do comunismo. Há propaganda para estudar em nossas próprias eleições americanas, nacionais e locais. E muitas das principais questões nas quais as eleições se baseiam. Não tenho certeza de como estudaria propaganda, para ser sincero. Absolutamente, Chunky. Lembre-se das técnicas de propaganda que conversamos e use o procedimento que descrevemos como uma ferramenta realmente forte. Seu estudo sobre propaganda é tão poderoso.
É importante não apenas para você, mas para mim e para o mundo. É natureza humana fazer julgamentos com base em aparências. Todos somos moldados pelo que vemos, mas às vezes sentimos falta da pessoa real por trás da fachada. É fácil formar impressões, mas nem sempre é fácil ver além delas. Os políticos modernos estão tão focados em sua aparência nos dias de hoje. Machiavelli disse que os líderes devem agir como pessoas virtuosas e morais, mesmo que nem sempre se comportem dessa maneira em particular. Um novo líder nem sempre pode agir da melhor maneira, mas é realmente importante que ele ainda pareça bom. Acima de tudo, ele deveria parecer incrivelmente compassivo, leal, humano, honesto e devoto. Qual é a melhor maneira de um político moderno parecer virtuoso? A resposta é gastar, gastar e gastar. Sei que todos queremos mais dinheiro para projetos de infraestrutura, educação, saúde e serviços sociais. É interessante como o dinheiro pode influenciar como vemos políticos. Parece que quanto mais dinheiro um político gasta, mais compassivo eles são vistos. E quanto mais dinheiro gastar, maior a probabilidade de serem reeleitos. Mas, você sabe, esse nem sempre foi o caso. Você sabe, essa maneira de atrair as massas tem uma história longa e triste. Geralmente começa com um líder que chega ao poder e começa a gastar muito dinheiro em projetos públicos. As pessoas estão muito felizes com os muitos benefícios que recebem do governo. Como Maquiavel argumenta, a generosidade está fadada ao fracasso. Quanto mais você gasta, mais você terá que tributar e quanto mais tributa, mais será odiado. Mais importante, ele não deve levar as coisas de outras pessoas. É natural que você tenha um homem que se pensa, que você pense em ter que o homem, que você pensa, que você pense em ter que o homem, que você pensa, o homem que se pensa, o que é mais profundo, que você pense em ter que o homem, que você pensa, que você pense em ter que o homem, que você pensa, que você pense em ter que o homem, que você pensa, que você pense em ter que o homem, que você pensa, que você pense em ter que a falta de seu pai, que você pensa, que tem que ser usado. Que se pensa, que se pensa, que se pensa, que se pensa, que se pensa moderno. Muito mais barato? Apartamento por apenas US $150 por mês. Um ingresso de cinema era de meros US $1,50. Os ovos eram um roubo a 45 centavos de dólar por dúzia, e o gás era uma pechincha a apenas 40 centavos de dólar por galão. Até uma educação de Harvard era de US $2.600 acessíveis para um ano inteiro de matrícula. Então, por que tudo parece muito mais caro nos dias de hoje? A resposta é simples: o governo imprime o máximo de dinheiro possível, em quantidades ilimitadas. Quando o banco imprime mais dinheiro, perde valor. Isso faz com que os preços aumentem. Você pode estar se perguntando como eles imprimem tanto dinheiro. Eles são capazes de fazê-lo graças ao tipo de dinheiro que temos, um tipo de dinheiro chamado fiat. Mas, para entender o que é fiat, primeiro precisamos entender o que é dinheiro e de onde vem a fiat. Antes que o dinheiro existisse, os humanos tinham que trocar. Isso significava trocar bens e serviços por outros bens e serviços. Por exemplo, uma vaca para uma ovelha, uma maçã para uma laranja. Mas, você sabe, esse sistema não era o mais eficiente. Nem todo mundo estava a bordo com a ideia de negociar coisas. Então, essa coisa incrível chamada money foi criada. Era como uma linguagem universal que todos poderiam concordar em usar. Isso facilitou o comércio, porque todos poderiam ter um entendimento compartilhado de quanto algo valeu. Nos tempos antigos, as pessoas começaram a usar coisas como conchas e contas como dinheiro. Eles eram pequenos, de tamanho semelhante, duráveis e fáceis de identificar. À medida que as civilizações evoluíam e cresciam, começaram a usar metais preciosos como prata e ouro. Esses metais foram derretidos para fazer moedas, o que serviu como uma forma de dinheiro por milhares de anos. Mas na era moderna, passamos a usar o papel em papel. Mas, você sabe, este artigo não era como o dinheiro fiduciário que temos hoje. Era algo chamado dinheiro representativo, que era basicamente um pedaço de papel que representava outra coisa de valor real. Em vez de carregar toneladas de moedas de ave metal, as pessoas começaram a colocar seu dinheiro em bancos. Os bancos então lhes deram contas de papel que representavam a quantidade de metais preciosos que haviam trocado. Nos séculos 18 e 19, governos e bancos centrais em todo o mundo abraçaram esse sistema e o usaram para gerenciar suas moedas nacionais. Por exemplo, em 1934, sob o que era conhecido como padrão ouro, uma nota de US $35 foi apoiada por um onça de ouro.
Era realmente importante que o papel dinheiro fosse apoiado por ouro, porque isso limitou o quanto o governo poderia gastar. Eles não podiam imprimir mais dinheiro sem aumentar a quantidade de ouro que mantinham em reserva. Felizmente, isso significava que os preços permaneciam firmes e as pessoas podiam relaxar sabendo que não seriam atingidas pela inflação que diminuiria seu poder de compra. Mas nem todos os países e governos tinham metais preciosos para apoiar seu dinheiro. Então, infelizmente, os governos imprimiram muito dinheiro, o que levou à hiperinflação e ao colapso da moeda e da economia. Antes da Grande Guerra, a Alemanha era uma nação rica, com sua moeda apoiada por ouro e líder mundial em fabricação, com experiência incomparável em ótica, produtos químicos e máquinas. A marca alemã, o xelim britânico, o franco francês e a libra italiana eram todos muito semelhantes em valor, com 4 unidades de cada moeda igual a $1 americano. Mas, em 1914, a Guerra Mundial quebrou, e a Alemanha parou de seguir o padrão ouro e começou a imprimir mais dinheiro para pagar a guerra. Mas essa política não deu certo e, no final da guerra, em 1918, a Alemanha estava cercada, seus aliados foram derrotados e a inflação estava começando a ser um problema real para as pessoas, com os preços dobrando desde o início do conflito. Por causa disso, a Alemanha teve que desistir de muito de seu território e recursos. 7 meses depois, em 1919, a Alemanha assinou o Tratado de Versalhes. Este tratado disse que a Alemanha foi quem começou a guerra e que tinha que pagar dinheiro às forças aliadas para compensar o que havia feito. Os alemães se referiram a este contrato como o Artigo da Vergonha, mas as reparações, que eram iguais a 2 anos de seu PIB antes da guerra, acabaram sendo muito caras para o Estado alemão suportar. Entendo que os recursos em breve começariam a ser retirados de seu país como uma forma de reembolso. Isso incluiria coisas como as mercadorias produzidas nas fábricas, seus gado e matérias-primas, como madeira, ferro e carvão. Quando esses ativos foram retirados do país, o Estado teve que imprimir mais dinheiro para pagar aos trabalhadores e financiar os gastos públicos. Como o Reichsbank, o Banco Central da Alemanha, começou a imprimir cada vez mais SEG. Ficou difícil parar. O governo pediu a 130 empresas que ajudassem a produzir pilhas de contas de papel que valiam cada vez menos. Quanto mais elas imprimiam, menos a moeda valia a pena e a hiperinflação logo chegou. Lembra que em 1913, 4 marcas alemãs valiam cerca de $1 americano? Bem, o governo imprimia tanto dinheiro que, até o final de 1923, não custaria 4, 40 ou até 400 marcos para comprar $1 americano, mas 4,2 bilhões. Os preços para itens do cotidiano começariam a sair do controle, e os carrinhos de mão seriam necessários para transportar dinheiro das pessoas para lojas locais. Você pode imaginar quanto custaria um pedaço de pão hoje? Em janeiro de 1923, um pedaço de pão custou 250 marcos, mas em novembro custaria mais de 200 bilhões. Imagine a alegria de assistir dinheiro sendo queimado como combustível. Imagine a maravilha no rosto das crianças, pois elas usam notas em papel como blocos de construção para criar pipas para entretenimento. No final, a impressão de um projeto de lei acabou custando mais do que a conta em si, e a moeda entrou em colapso rapidamente. A marca alemã nos ensinou uma lição valiosa: uma moeda apoiada por nada vai valer a pena nada. É difícil não sentir a destruição e a carnificina que vieram com o colapso financeiro, que infelizmente deu aos tiranos e despotas a oportunidade de assumir o controle. Em Bretton Woods, New Hampshire, os delegados de 44 países aliados e associados chegaram para a abertura da Conferência Monetária e Financeira das Nações Unidas. Após a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos haviam se tornado uma superpotência financeira. Acumulou mais de 80% da oferta de ouro do mundo. Os Estados Unidos se posicionaram como líder de um novo sistema monetário global. Este sistema foi projetado para promover a paz e a estabilidade. Também foi projetado para ajudar a evitar o surto de outra guerra. Estou tão animado para falar sobre este novo sistema. 44 países de todo o mundo vão se reunir em Bretton Woods, New Hampshire, para resolver algo. Eles vão concordar com uma nova estrutura para trocar e avaliar as moedas do mundo. Com esse novo sistema, os países não mais ligavam suas moedas ao ouro como haviam feito no passado. Em vez disso, eles ligavam suas moedas ao dólar americano. O dólar americano estaria ligado ao ouro a uma taxa de US$ 35 por onça. Era como se o mundo estivesse de volta ao padrão ouro, onde os países podiam trocar suas moedas por dólares americanos e depois trocar esses dólares pelo ouro. Mas então, 30 anos depois, a história começou a se repetir.
Os Estados Unidos, como os romanos, os chineses, os espanhóis, os britânicos, os alemães e todos os líderes e governos diante deles, caíram na mesma armadilha. Eles introduziram alguns grandes projetos, como The Great Society e programas sociais para ajudar na pobreza. Ao mesmo tempo, a Guerra do Vietnã estava ficando muito cara. Era um conflito político, e o objetivo era impedir que o comunismo se espalhasse. Quando outros países viram que o governo dos Estados Unidos havia imprimido mais dinheiro para pagar por esses projetos do que em ouro, eles começaram a se preocupar. Eles trocaram seus dólares por ouro. Com as reservas de ouro do país em 15 de agosto de 1971, Richard Nixon falou com o país na televisão. Ele disse que estava encerrando a conversibilidade internacional do dólar americano em ouro. Então, pedi ao secretário do Tesouro que fizesse o que pudesse para proteger o dólar daqueles que poderiam tentar tirar proveito disso. Eu mostrei ao secretário Connally como poderíamos impedir temporariamente o dólar de ser trocado por ouro ou outros ativos que são mantidos em reserva. Expliquei que isso seria feito no melhor interesse da estabilidade monetária e os Estados Unidos. Fiquei muito empolgada em compartilhar essas notícias com você, porque isso significa que o sistema de Bretton Woods está chegando ao fim. Agora, estamos entrando em uma nova era de dinheiro fiduciário. É difícil de acreditar, mas é verdade. Todas as moedas do mundo agora eram apoiadas por nada. O resultado foi um dos maiores assaltos da história, um ato de engano tão grande que até Maquiavel olharia com espanto. Os governos de todo o mundo não precisariam mais arrecadar fundos excedentes por meio de tributação, com o qual Maquiavel havia alertado, mas agora estaria livre para imprimir tanto dinheiro quanto desejavam. Por exemplo, se você tivesse economizado apenas $1 em sua conta bancária em 1913, no mesmo ano em que o Federal Reserve foi criado, esse dólar valeria apenas 4 centavos hoje. Em apenas 100 anos, o dólar perdeu 96% de seu poder de compra, o que é muito. Mas, desde 1971, o governo dos Estados Unidos não apenas imprimiu muito dinheiro, como também embarcou nas maiores frases de gastos já vistas na história de um país. Vamos dar uma olhada em sua dívida nacional. Desde que começou em 1776, através da Revolução Americana, da Guerra Civil e das Guerras Mundiais e Segunda, em 1971, a dívida nacional dos Estados Unidos havia crescido para cerca de US$ 400 bilhões. O que levou quase 200 anos para se acumular agora pareceria uma queda no balde. É difícil de acreditar, mas fazendo apenas 50 anos que o dólar deixou o padrão ouro. Agora, a dívida nacional está em US$ 31 trilhões. Felizmente, não havia guerras mundiais ou grandes depressões, mas com moeda fiduciária agora sob controle do governo, eles ainda conseguiram acumular US$ 31 trilhões em dívidas. Então, quais são os custos? Bem, o custo é o imposto sobre a inflação, e lamento dizer que está acontecendo porque o governo está imprimindo mais dinheiro, o que faz com que o dólar valha menos. Eu entendi totalmente. Parece que os preços vão continuar subindo, mas seu dinheiro não é. Como você pode ver, quando o dinheiro é sólido e apoiado por algo de valor intrínseco como ouro, os preços permanecem estáveis por centenas de anos. As pessoas foram capazes de economizar e transmitir esse dinheiro, esta loja de valor, para a próxima geração. Mas então, em 1971, tudo mudou. Os preços começaram a subir. Pegue a sopa de Campbell, por exemplo. Os preços permaneceram relativamente estáveis por décadas, mas, em 1971, o preço começou a aumentar. O que é pior, o imposto de inflação não aparece apenas no preço. Você também pode ter o que é chamado de encolhimento, onde o preço permanece o mesmo, mas o tamanho do produto é reduzido. Seja eletricidade, comida ou frutas, o caso permanece o mesmo. Desde 1971, os preços estão aumentando. Não são apenas bens de consumo que sentiram os efeitos da inflação, tem sido um verdadeiro desafio para todos na economia. Desde 1971, a produtividade aumentou quase 250%, o que é incrível. Infelizmente, porém, os salários não acompanharam esse crescimento. A produtividade sofreu um crescimento significativo, mas os salários permaneceram relativamente estáveis. Você também pode ver isso no custo da educação. Embora a renda média para crianças de 22 a 27 anos não tenha aumentado muito, o custo do ensino superior aumentou muito. É um momento difícil para os jovens adultos hoje, que estão assumindo muita dívida apenas para ir para a faculdade. E então, uma vez que eles se formam, enfrentam outro grande problema. E, claro, há o custo da moradia.
Desde 1971, o valor das casas está em um balanço ascendente, crescendo muito mais rápido que a nossa renda. Nas décadas de 50, 60 e 70, levou uma média de 2,5 anos trabalhando para economizar e comprar uma casa. Até 2020, esse número havia aumentado para 7 anos. Os preços das casas subiram tanto que agora leva quase 3 vezes mais para economizar para a mesma casa. O sonho americano, o antigo conto de cada um de acordo com sua habilidade, onde uma família comum poderia acumular uma fortuna modesta e possuir um pequeno terreno com uma casa de piquetes brancos, agora estava no alcance que a maioria dos sonhadores americanos estava se transformando em um pouco de um piquete branco. Citizen.esco, o que eles fizeram? Eles optaram por assumir dívidas, optando pelo crédito fácil que os deixaria viver como seus pais. À medida que o custo de vida aumentava, muitos americanos assumiram cada vez mais dívidas. Esta geração tem a dívida mais alta da história. A inflação é difícil para todos, mas atinge os pobres mais difíceis. Os ricos sabem o que está acontecendo, então ele se protege contra a inflação por possuir ativos como ouro, imóveis, ações, Bitcoin e arte rara. Quando o governo imprime mais dinheiro, esses ativos geralmente aumentam de valor ao longo do tempo. Mas para os pobres, que mantêm a maior parte de sua riqueza em dinheiro, o valor de seu dinheiro pode ser totalmente destruído e pode ser esmagado pelo aumento do custo de vida. A inflação é uma doença muito difícil para lidarmos hoje em dia. Não se preocupe com a inflação. Não é porque os consumidores estão gastando muito. Eles sempre foram assim. Não é por causa de empresários gananciosos. Eles sempre foram assim. A inflação é uma preocupação que compartilhamos, e é porque estamos pedindo a você, nossos representantes, para enfrentar um desafio que possa parecer uma tarefa impossível. Pedimos que você gastasse o dinheiro de outra pessoa conosco, mas não para gastar nosso dinheiro em outra pessoa. Eu sei que todo mundo está falando sobre inflação ultimamente, e eu entendi totalmente. Mas o que eles realmente estão dizendo é que eles gostariam dos preços das coisas que vendem para subir e dos preços das coisas que compram para diminuir. O imposto real sobre o povo americano não é o que você pode pensar. Não são os impostos que você paga. É gasto total. Se o Congresso gastar US$ 50 bilhões a mais do que recebe, e o governo gasta mais US$ 50 bilhões, quem você acha que vai pagar essa conta? Eu entendo que os cheques árabes não são os que pagam. Papai Noel não paga. Ei, apenas um lembrete amigável de que a fada do dente não paga. Todos nós entramos, você e eu, através de impostos ocultos, para garantir que ela receba seu dinheiro. Mas não são apenas os Estados Unidos e o dólar que estão lidando com a inflação. Se você tem a naira nigeriana, o peso argentino ou a lira turca, é como se o seu dinheiro não fosse tão valioso quanto costumava ser. A boa notícia é que estamos juntos nisso e descobriremos o que fazer a seguir. Parece que nossos líderes nos Estados Unidos e em todo o mundo não estão realmente focados no que vai acontecer a longo prazo para nossos países. Em vez disso, eles se concentram apenas no ciclo eleitoral, no que podem prometer agora e o que os levará mais votos. Eles estão interessados no poder. E se eles precisam gastar muito dinheiro em programas diferentes para incentivar as pessoas a votar nelas, é isso que elas farão. E por que não? Eles não precisam aumentar os impostos do público para financiar esses projetos. Eles simplesmente imprimem dinheiro, seguram o poder o máximo que puderem, e o público não sabe porque tudo ao seu redor está entrando em colapso. Infelizmente, a dívida da maioria dos países já é muito alta para pagar, então mais dinheiro terá que ser emitido para pagar. É como se estivéssemos um pouco de picles, com a dívida já tão alta que o único caminho a seguir é para os países imprimirem mais dinheiro, no processo, inflar suas moedas até que estejam inúteis. A relação dívida-PIB nos Estados Unidos já está mais de 130%, o que é o dobro do tamanho da economia e mais alto que durante a Segunda Guerra Mundial. Até 2050, esse índice deve exceder 200% do PIB, para um total de mais de US$ 100 mil bilhões em dívidas. Até o final do século, no ano 2100, daqui a 73 anos, se continuarmos no mesmo caminho com a impressão de dinheiro de hoje, a dívida nacional excederá $1 quadrilhão. Seja em 10, 50 ou 100 anos, mais cedo ou mais tarde, veremos as consequências. Como disse o grande Maquiavel, se você está se baseando em ser visto como generoso, é importante mostrar generosidade em todas as maneiras que puder. Obviamente, se um governante seguir essa abordagem, pode acabar ficando sem dinheiro. Para manter sua reputação, eles podem considerar impor impostos especiais e fazer o possível para arrecadar dinheiro.
Seu povo começará a se sentir uma maneira diferente sobre ele, e ele não será tão respeitado quanto antes, agora que perdeu seu dinheiro. Como sua generosidade terá prejudicado a maioria e se beneficiou apenas alguns, ele ficará vulnerável às primeiras más notícias, e o primeiro perigo real pode muito bem derrubá-lo. Quando ele percebe isso e tenta mudar seus hábitos, ele será imediatamente acusado de frugalidade. Em 2023, a dívida mundial atingiu uma alta histórica de US$ 300 mil bilhões. É como se cada pessoa do planeta devido a uma média de US$ 37.500. Todos sabemos que o dinheiro do papel pode ser mal utilizado. Foi mal utilizado no passado, está sendo mal utilizado agora e, infelizmente, todos sabemos que continuará sendo mal utilizado no futuro. Autorizado por Thomas Jefferson em 1813.